Olá, nobres amigos iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Eu vou dar aqui umas dicas para aquelas pessoas que, ou eletricista, ou instaladores, ou mesmo pessoas comuns, que estão atrás de um determinado capacitor para um ventilador ou para um ar-condicionado e não está achando no mercado. Normalmente no mercado nós temos o de 8 microfarad, o de 10 microfarad, 2 fios, né, em cada, ou o de 4+8 ou o de 4+6. São os capacitores mais comuns. Capacitores de 2 microfarad, 3, 4, 5, 6, é muito difícil de achar. Mas você tendo, por exemplo, 2 capacitores de 4+8, você poderá fazer diferentes associações entre esses capacitores e obter outros capacitores resultantes da associação. Aqui, por exemplo, o vermelho é o comum desses 2 capacitores aqui, um de 4 e um de 8. Se você juntar dessa maneira, você terá um capacitor resultante de 12 microfarad. O capacímetro digital é a melhor forma de você medir esse capacitor, porque ele já pode vir de fábrica alterado para menos, nunca é para mais, é sempre para menos, impressionante. E pode vir essa legenda aqui, esse impresso, errado. Então é melhor conferir, para isso tem que ter um capacímetro. Muito bem. Se eu juntar esses 2, associar esse outro aqui, da mesma maneira, e juntar os 2 em paralelo, eu já vou ter outra resultante. Capacitores em paralelo, as capacitâncias se somam. Em série, elas se dividem. Então, vamos ver para quanto que vai aqui essa associação aqui. Como vai somar, 12 mais 12 terá que dar algo em torno de 24 micro. Olha ali, 23,5. Essa é a capacitância real. Tá? Se você fizer matematicamente, vai dar 24. Agora vamos fazer outra possibilidade aqui. Esses 2 ligados em paralelo, em série com esse outro capacitor. Essa emenda aqui tem que ficar isolada, tá? Você vai usar essas 2 aqui. Vamos ver para quanto que foi essa associação aqui. 6,3. Então tem muito ventilador de teto que usa aquele capacitor quadradinho, pretinho, de 6 micro. Você não vai encontrar isso no mercado. Então com isso aqui você conseguiu, olha lá, 6,3. Vamos ver outra associação. Aqui são várias possibilidades. Vamos associar esse aqui dessa forma, em série com um desses aqui. Tá certo? Eu tenho esses 2 cabos aqui, um deles eu vou isolar,
E um desses aqui eu vou isolar também. Então vamos ver para quanto é que foi essa misericordiosa associação. Então eu vendo aqui em relação ao comum e para esse outro comum. 3,5 microfarad. Então, esses valores de capacitâncias pequenas, eles são utilizados em redes de 220 volts. Mas esse capacitor aqui é de 250. Ele poderá ser utilizado numa rede de 220 volts? Não deve. Mas com essa associação, a tensão de isolamento não será mais 250, e sim 500 volts. Vai ser um mega de um capacitor. Agora vamos ver em relação a esse aqui, para quanto que vai a capacitância. 2,7. Aí eu isolaria esse vermelho e isolaria essa emenda. Eu usaria essa associação aqui, 2,7 por 500 volts. Então, as possibilidades que temos são essas. Tendo dois capacitores de 4 microfarad por 8, mais 8 microfarad por 250, eu posso conseguir um capacitor de 1,8 microfarad por 500 volts, um de 6 microfarad também por 500 volts, um de 5 microfarad por 500 volts, um de 2,7 microfarad por 500 volts e um de 24 microfarad por 250 volts, se eu associá-los em paralelo, os dois. Esses aqui são resultantes de associações em série. Beleza? E se eu tiver só um capacitor de 4 mais 8, quais as resultantes que eu poderei obter? Eu poderei ter, se eu ligar esses dois, o preto com o verde, os capacitores agora vão se somar internamente. Eu vou ter algo em torno de 4 mais 8, 12. 11,9 no capacímetro. E se eu isolar o preto e utilizar o vermelho, que é o comum dos dois, com o verde? 8,1. Então, esses dois aqui eu posso usar num lugar que precise um capacitor de 8. E se eu isolar o verde e usar o vermelho com o preto? 4,4. Então, eu poderia usar, isolo o verde, eu poderia usar essa associação em um ventilador desses pequenos, Ventisol, Fênix, esses pequenininhos, bem pequenos, de motor, Arge, que usam esses capacitores de 5, 6 microfarad. Então, eu poderei usar essa associação e salvar lá o ventilador da pessoa. Então, quais seriam as combinações possíveis? Utilizando um capacitor de 4 micro mais 8 micro por 250 volts. Ligando em paralelo, o verde com o preto e o vermelho sozinho, 12 microfarad por 250, 4 microfarad por 250, 8 microfarad por 250. E poderei também obter, se eu ligar, isolar o comum e utilizar essa série aqui, ó, o verde com o preto, 3,1. Então, se eu precisar, então aqui esse 3 microfarad, mas o isolamento passou para 500 volts, com um turbinado isolamento. Isso não vai estourar por pico de tensão nunca. E se eu tiver dois capacitores de 10 micro, 2 fios, quais as associações que eu terei? Se eu ligá-los em série, a resultante, como eles são de igual capacitância, será algo em torno da metade, porque em série se divide.
eu isolaria essa união e utilizaria essa com essa aqui, ó. Deve dar em torno de 5. 5,4. Então aí você pode substituir capacitores de 5 a 6 com essa associação. Se eu ligá-los em paralelo, aí eu vou obter a soma. Vai dar 20 microfarad em torno disso. 20 cravadinho, confirmado pelo capacímetro digital KT4 Minipa ET3880. Esse multímetro aí custa £1. Eu vou até, isso aí, para a minha atividade, que é uma área residencial, ele está como se eu tivesse um carro de corrida, mas que eu só vou andar em lugares que a velocidade máxima são 80 km por hora. Então, eu vou fazer o seguinte, ele mede corrente alternada até 1000 amperes e corrente contínua até 1000 amperes. Corrente contínua, eu nunca vou achar uma corrente dessa, é só pilha, né? E frequencímetro, eu não trabalho com inversores, com CLP, inversores de frequência, então eu não uso isso. Temperatura, eu também não uso, eu tenho um multímetro Fluke. Agora, o capacímetro eu uso. Ohmímetro, raramente eu uso. Todas as minhas medições de eletricista são feitas baseadas em análise de tensão e corrente alternada na garra. Deixa eu ver aqui. Teste de diodo. Ó, ele apagou porque ele tem um alto desligamento. Para que a bateria não fique gastando, caso eu esqueça ele ligado, ele se auto-desliga. Ele tem também a partida em rush, que ela mede a partida o pico de corrente rápido, em frações de milésimos de segundo, de por exemplo, um ar-condicionado de janela, um split, um motor qualquer. Ele registra e grava. Eu depois posso apagar. Raramente eu uso. Então eu vou deixar esse mega aparelho, que seria até para um eletricista industrial, né? Eu vou deixar ele na regra 3, eu vou botar o Ronaldinho na regra 3 e vou botar um menor, a Minipa ET, acho que é 3100, alguma coisa assim. Ele é bem compacto, a garra dele é pequenininha, ela entra em lugares apertados, mede até quantos amperes, eu acho que deixa eu me recordar aqui, até 600 volts alternado e até, eu acho que 200 ou 300 amperes. Isso em residencial, eu vou medir corrente de quais circuitos. Se os disjuntores dos quadros de luz, dos quadros de disjuntores, tem lá um geral de, no máximo, 100 amperes. Então, com esse aparelhinho, eu vou resolver, vai diminuir o peso, vai diminuir o tamanho, e vou comprar a parte, um capacímetro digital, só mede capacitores, tá? Capacitores eletrolíticos ou esses tipos aqui. Ele mede de pico Faraday até, se eu não me engano, 20.000 microfarad. Eu vou trabalhar sempre ali na faixa de 8, de 12, eventualmente num capacitor de um ar-condicionado, talvez ali uns 35 microfarad ou 45, ou seja, eu não vou nunca passar de 50. Então esse portátil também vai me ser bastante útil, os dois vão ocupar menos espaço na mochila, e esse mega multímetro, não vou me desfazer dele não, porque eu posso precisar um dia fazer uma medição em um circuito de corrente elevada, de um prédio, por exemplo, lá pode passar aí lá perto desses 1000 amperes,
Então, vou guardar na regra 3. Eu tenho um alicate de crimpar terminais, que crimpa até, eu acho que 70 milímetros terminais. Monstro de um... Ele é enorme, pesa uns 3 quilos. Só usei uma vez. Eu comprei porque eu ia fazer uma reforma de um PC e ali eu ia precisar dele. Mas, infelizmente, perdi na concorrência e, já que comprei, guardei. É dinheiro em caixa. Então, depois disso tudo, eu só posso pedir misericórdia. Tenha um dia iluminado. If you don't like the way I talk, then why am